O que acham que o governo deveria fazer se não houvessem mais empregos e isso viesse em decorrência da inteligência artificial? Bem, essa é a reflexão que eu quero fazer hoje, da perspectiva, obviamente, de um cristão, e essa perspectiva que eu tenho traz alguns pensamentos bem interessantes, bem pertinentes para toda a sociedade. A questão é por que você trabalha? E alguns podem responder que trabalham para ter sossego, para ter um futuro melhor. Outros trabalham simplesmente porque querem ter o tempo de ócio, querem ter aquele descanso no restante do tempo ali que tem disponível. Outros trabalham simplesmente para sobrevivência. Mas, como a gente é de fato chamado a trabalhar? Que seria o propósito do trabalho neste mundo? E até mesmo a IA poderia substituir a gente no trabalho humano em sua completude? A gente poderia ser aquela pessoa totalmente eremita, isolada do mundo, sem aplicar, sem adicionar nada à cultura, ou até mesmo aquele cara que dorme o dia inteiro e só fica recebendo uma renda mínima universal? Pois é, inclusive até Elon Musk já foi uma das pessoas polêmicas sobre esse assunto, porque ele já sugeriu que deveria haver uma renda mínima universal, porque não vai ter emprego para todo mundo, os robôs com inteligência artificial vão substituir muitos dos empregos, mas eu tenho uma posição bem diferente quanto a isso. Primeiro que haveriam muitas distorções se tivesse uma renda mínima universal e fugiria do propósito último do homem de trabalho aqui na Terra. O homem não nasceu, Deus não criou o homem para o descanso. E isso é uma perspectiva que as pessoas perderam. Então, quando a gente olha para a economia, a gente não está aqui para se aproveitar dela, mas para produzir recursos. E nesse sentido, não tirar do zero, mas extrair, trabalhar os recursos que Deus colocou nessa terra. Quando a gente vai olhar a criação de Gênesis, ali a gente vê que ao homem foi dado o dever de cuidar do jardim, de trabalhar, e isso a gente chama de mandato cultural. E até mesmo na questão social, a gente é ordenado a trabalhar, então não é uma opção, não é como se a gente tivesse essa oportunidade surgindo através da tecnologia, inclusive que a tecnologia é o próprio trabalho no homem na natureza. Não é como se a gente tivesse essa opção de, uma vez chegado num ápice, poder se deleitar de todo o tempo de ócio. Não é assim que funciona. E daí a gente fica com alguns problemas. Então, como que a gente resolve? Não vão ter empregos para as pessoas? Não vai ter emprego para as pessoas? O que que as pessoas vão fazer? É muito simples de se resolver isso quando a gente olha para uma sociedade que tem mais liberdade para trabalhar isso. O grande problema está numa sociedade que é engessada, em que há muitas leis trabalhistas, em que o custo para a contratação é muito caro, porque existe uma transferência de recursos para o Estado. E esse Estado vai distribuir esses recursos. É daí, inclusive, que surge essa renda universal que eles querem propor. Da onde que vai sair? Vai sair da produção de alguém. Ou seja, quem está produzindo vai pagar para quem não estará produzindo. E o nosso dever como seres humanos, diante das inovações tecnológicas, é nos adaptarmos e acharmos novos trabalhos. Foi assim quando surgiu a iluminação, a energia elétrica como a gente utiliza hoje em dia. Pense o tanto de fábricas de vela. Esse é o exemplo mais escrachado, mais clássico que é usado em muitos livros de economia, né?
as fábricas de velas simplesmente deixaram de existir, foram perdendo sua relevância, tornando que a economia fosse muito mais eficiente e os trabalhos fossem realocados. Em certo momento, a economia pode ter um baque, sim, mas esse baque ele vem muito mais do enrijecimento de tanta estrutura, de tanta burocracia colocada, do que essencialmente da natureza humana que foi criada por Deus para inovar, para se amoldar à cultura local, para realmente trabalhar com aquilo que tem. Então, a gente tem um problema. O que os grandes poderosos pensam a respeito disso? Eles são cabeças que querem manter o poder para eles. Então, eles querem sim manter o poder de eu vou distribuir e eu vou dar a sua migalha, e assim você vai me perpetuar no poder. Eu vou dar a sua renda mínima universal e você não vai precisar trabalhar tanto ou mesmo se dedicar ou ter um propósito de vida. Isso adoece as pessoas para começar. Se a gente fosse falar só do ponto de vista econômico, já seria ruim o suficiente, mas isso vai te adoecer, porque o homem não foi feito para ser um vagabundo. O homem e a mulher, o que eu estou falando, o gênero humano, né? Não estou falando só de homem masculino. A mulher também tem o seu trabalho e por mais que muitas vezes, na maioria das economias, embora isso tenha mudado nos últimos séculos, ela é um pouco mais voltada para atividades de cuidado e muitas vezes não remuneradas, como a dona de casa, isso é um trabalho. E esse trabalho de cuidado, inclusive, eu acho que é o mais difícil de ser substituído. As pessoas tentam, mas a gente vê uma precarização do serviço prestado. Terceirização de educação, terceirização de cuidados dos filhos, só geram mais filhos deturpados, perdidos, sem amor. Então, quando a gente pensa o que o homem deve fazer diante de tecnologia é melhorar o seu contato com aquele trabalho que é verdadeiramente essencial e que só o homem pode fazer. E isso é a reação, essa é a reação natural que um homem deveria ter diante dessa ameaça de tecnologia super avançada. É óbvio que a gente vai ter nossas dificuldades, é óbvio que é um desconforto ter que mudar daquela forma que você estava acostumado a trabalhar e tudo mais. É óbvio que não vai ser a coisa mais fácil do mundo. E principalmente vão ser colocados empecilhos para vocês. Mas de forma alguma vocês podem pensar: a IA ela vai acabar com os trabalhos e isso é uma utopia de fato muito humanista. Talvez vamos pensar de paraíso na Terra e pensando que o ócio, que a falta de trabalho é um prêmio a ser requisitado. É um prêmio, é onde a gente quer chegar. Qual que é o nosso ponto final? Não, para o cristão, o ponto final é, é uma nova terra, restaurada, sem pecado. E essa nova terra, restaurada, sem pecado, existe trabalho. O que não existe é o sofrimento através do trabalho, é a dor através do trabalho. Mas o trabalho está lá, assim como o trabalho também estava no Jardim do Éden antes do pecado atingir a humanidade. E se você gosta desse tipo de reflexão, eu convido você primeiro a comentar aqui outros assuntos que você quer que eu aborde. Também te convido a curtir e apoiar esse novo projeto. Estou querendo aqui soltar muitas ideias minhas a partir de a perspectiva de um cristão. Então,
estou deixando para vocês o dever de executar o trabalho e apertar o botão de like, de se inscrever e de compartilhar essa mensagem que eu acho que é primariamente importante para toda a humanidade, mas eu diria assim que especialmente identificada como necessária por aqueles que professam uma fé cristã.